Direito Notarial Registral. Hoje, eu farei a apresentação, a condução, a palestra, tudo, né? Esse é um problema sério, porque eu não vou enxergá-los. Eu preparei um material para apresentar aos senhores. Então, quem quiser me interromper, fica à vontade, tá bom? Porque eu não vou conseguir enxergar o chat aqui de questionamentos. Fico muito feliz do pessoal entrando aí. Vamos lá. Esse é um tema bom, um tema que gera muitos problemas, né? Muitos problemas, porque quando você vai fazer o ato, os cartórios vão inventar que incide TBI, que vai exigir TBI, que não sei o quê, tal. E aí a gente vai perceber claramente que o erro, o equívoco, né, salvo o melhor juízo, está na caracterização da procuração em causa própria. Ok? Vamos lá, meus caros, começando. Vou dar mais 3 minutinhos aí para a gente já poder tocar o barco. Ok? Já começamos a gravar? Já, né? Já começou a gravar, Liz? Já está gravando, doutor. Tá, então vamos começar. Sem mais delongas, meus caros, muito obrigado pela presença de todos os senhores, né? Fico muito feliz de voltar aqui na Ad Notari não para debater, evidentemente, mas para fazer uma apresentação de um tema de longa data, né? Que sempre foi muito claro a não incidência do ITBI na procuração em causa própria. Contudo, como eu acabei de comentar, as normas das corregedorias de todos os estados do Brasil pisam na bola, na caracterização da procuração em causa própria. E por que isso? Porque as normas das corregedorias, elas confundem mandato em causa própria com a procuração em causa própria. E é daí que nasce o problema, né? Hoje, discutindo lá, fazendo um convite para uma turma de pós-graduação do estado de Goiás, comentaram que a corregedoria acabou de lançar um provimento para tratar da procuração em causa própria, para exigir TBI, para falar que a procuração em causa própria lá em Goiás, ela vai gerar translatividade de domínio, e a gente vai perceber que, na verdade, não é nada disso. Vamos lembrar que hoje o tema que vamos apresentar é um outro aspecto. É o aspecto da não incidência de ITBI na procuração em causa própria. Evidentemente, nos atos, nos negócios jurídicos onerosos. Por quê? Eu também posso fazer procuração em causa própria em negócios jurídicos gratuitos? Posso, né? Em negócios jurídicos gratuitos unilaterais, receptícios, como é o caso da doação? Pode, não tem problema nenhum. Mas, hoje, a gente vai tratar da não incidência do ITBI justamente na procuração, focando a decisão recente do STJ. Então, vamos começar os nossos trabalhos. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Pronto. Então, eu tenho aqui com os senhores a apresentação. Então, hoje, palestra online da Academia Nacional de Direito Notarial. Eu sou o Márcio Kikunaga, atual presidente da academia, que muito me honra. E hoje vamos debater sobre a não incidência do imposto sobre transmissão de bens imóveis na procuração em causa própria. Dia 10 de junho de 2021. Vamos lá. Começamos trabalhando com uma introdução. O processo, né, o RESP, o recurso especial 1.345.170, lá do Rio Grande do Sul, julgado agora no dia 4 de maio de 2021. Até hoje, o acórdão não foi publicado para o acesso integral dos votos. Contudo, a gente sabe
a gente vai ter aqui a tese, né? A tese que foi discutida. E a tese discutida é justamente que a procuração em causa própria, né? A procuração em causa própria, a procuração, a famosa Enrensuan, não é título translativo de propriedade. Então, a procuração não é negócio jurídico bilateral. Não é negócio jurídico bilateral. A gente vai ver isso, né? Esse é o ponto mais importante. O STJ, ele assenta de forma clara. Procuração não transmite domínio. Aí vão falar, não, mas realmente ela precisa ser registrada para transmitir domínio. Veja que a decisão, ela fala que a procuração não é título. E o que é título? Título é o documento hábil, autorizado por lei para transferir, constituir, modificar ou extinguir direitos reais. Então, vamos lembrar que a procuração foi assentada pelo STJ, que ela não é título. Só que essa conclusão do STJ, ela é muito lógica. Ela é muito lógica, né? Não tem nada de novo aqui. É que grande parte da doutrina, esse é um problema, não faz essa diferenciação tão clara quanto os leitores, né? Então, o sujeito, ele sai da faculdade sem saber a diferença do mandato e da procuração, né? Então, é por isso que gera toda essa confusão. Vamos lá. Como é que funciona? Como é que é a estrutura da procuração em causa própria? Então, eu tenho, de um lado, o representado, que a gente chama ele também de mandante, ou de procurado, ou de cedente, ou de vendedor. Ele vai fazer essas vezes, ou pode ser até mesmo um doador. Ele pode estar aqui como representado. E, do outro lado, eu tenho o representante, né? O mandatário, o cessionário, o comprador, o procurador. Então, vejam que o representado, ele é a figura do alienante no negócio jurídico. Enquanto que o representante, ele vai exercer a figura de comprador e de representante do vendedor. Então, ele age per si, ele age de forma pessoal, no seu interesse, e no mesmo momento ele age representando a vontade alheia. E já de cara, o que nós precisamos assentar aqui de uma forma definitiva? Definitiva. Qual é o pressuposto da... Deixa eu pegar minha lousa eletrônica aqui, para eu poder escrever melhor aqui para vocês, que eu acho que vai ser mais útil. Só um minutinho. Vamos lembrar que a procuração em causa própria, ela tem como pressuposto ser um instrumento de nunciação. Opa! Instrumento de nunciação. Isso aqui tem que ficar claro. Isso aqui tem que ficar claro. E o que é o instrumento de nunciação? O instrumento de nunciação é aquele instrumento de representação, é a espécie de representação voluntária na qual o representante não possui discricionariedade. O representante, na nunciação, ele não tem nenhuma
discricionariedade. Ou, se ele tiver, é uma discricionariedade mínima. Mínima. Esse é o ponto mais importante. Significa dizer que a anunciação ela vai estar alinhada com a redação do artigo 661, parágrafo 1º do Código Civil, que vai exigir poderes especiais e expressos, né? Especiais e expressos, ok? Então, esse é o ponto bastante importante para o nosso estudo, ok? A procuração em causa própria configura um instrumento de nunciação, não permite discricionariedade do representante. Portanto, não há conflito de interesses. E para que não haja conflito de interesses, basta o tabelião de notas ou o oficial de registro civil das pessoas naturais, aqui em São Paulo, né, no estado de São Paulo, autorizado pelo artigo 52 da Lei 8935 de 94, basta excluir, retirar do representante toda a discricionariedade. Aí, como é que faz isso? Ué, você tira a discricionariedade, outorgando-lhe poderes vinculados, expressos, especiais e específicos, determinando o sujeito, a forma, o objeto que será realizado o negócio. Então, com quem o procurador vai contratar, o que ele vai contratar e de que forma ele vai contratar. Então, esse pressuposto é fundamental para a gente poder entender a procuração em causa própria. Ok? Vamos em frente. E o representante, outorgando-lhe, né, recebendo os poderes do representado, ele assume os direitos e responsabilidades do representado. Ele assume esses direitos. Então, veja só, ele assume a obrigação pessoal de cumprir, né, todos os deveres do representado. E ele, evidentemente, ele vai gozar dos direitos do representado. Mas essa obrigação e esse direito que ele recebe como representante e não como contratante de fato. E é esse ponto, é esse detalhe que gera a dificuldade de diferenciar o mandato e a procuração. Meus caros, eu vou pedir a gentileza de fechar o áudio. Espera, B, não joga isso em mim, B! Eu vou pedir a gentileza de fechar o áudio, os senhores, por favor, para não atrapalhar os demais. Obrigado. Então, vamos lá. Vamos começar a trabalhar. Primeiro trabalho importante, eu não sou tributarista, mas nós atuamos já há bastante tempo com o direito tributário na via extrajudicial, né? Quem trabalha com direito notário registral precisa conhecer o mínimo de direito tributário. Por quê? Porque os atos notários registrais, eles vão gerar esse relacionamento com o direito tributário. Né? O artigo 289 lá da Lei dos Registros Públicos traz a obrigação para o oficial de registro fazer a fiscalização. Vem a Lei 7433 de 85, fala que o tabelião tem que fazer a fiscalização. Vem a Lei 8935, fala que tem que fazer fiscalização. Então, é importante nós sabermos que, para você poder pensar na incidência tributária do ITBI, nós precisamos de 5 elementos. Nós precisamos da reunião de 5 elementos. E quais são eles? O primeiro elemento é o elemento espacial. É a previsão legal, né? E eu já adianto. Eu trouxe como exemplo a Lei Municipal de São Paulo. E ela fala exatamente o quê? Não incide ITBI na procuração em causa própria. No artigo seguinte, ela fala, incide ITBI no mandato em causa própria.
E por que eu faço essa diferença? Porque ela usa a mesma linguagem. Então, a gente vai apresentar isso para vocês. Mas a lei do município de São Paulo, por exemplo, que é uma lei que adora abocanhar um pouquinho de dinheiro do contribuinte, ela faz essa diferenciação. Ela usa a expressão mandato, quando, na verdade, ela deveria usar a expressão procuração. Ok? Então, o primeiro elemento importante, tem que ter previsão na lei do município. 2, elemento econômico, que é a presença do ato oneroso. E aí eu vejo uma dificuldade bastante grande dos nossos colegas de identificarem o ato oneroso. E o ato oneroso, no meu entendimento, né, ele está justamente vinculado ao sinalagma. Ao sinalagma. Ao sinalagma. Ao sinalagma. E o sinalagma é justamente o nexo de causalidade das prestações entre contratantes. Então, havendo sinalagma, presume-se o negócio jurídico bilateral, o negócio oneroso, ok? Então, esse é um modo de você identificar que na permuta há incidência de ITBI. E por quê? Ah, mas eu não estou transacionando dinheiro. Sim, mas você está transacionando imóveis, né? Ah, mas eu não estou ato oneroso. As pessoas pensam que ato oneroso é só transferência de dinheiro. E não é. E não é. O elemento econômico aqui, ele se refere justamente à presença do sinalagma. E o ato gratuito? O ato gratuito não tem sinalagma, né? Então, se a gente vai ver que os negócios jurídicos gratuitos são unilaterais. Seja receptício, seja não receptício. Receptício nas doações, não receptício nos testamentos. Então, essa é a minha forma de enxergar o ato oneroso. O elemento temporal é a transferência de direitos. Eu preciso ter, então, aqui, eu preciso ter derivação. Eu preciso ter derivação. Opa! Saiu Voltou? Desculpa. Vamos lá. Eu preciso de derivação, ok? Então, eu preciso que o negócio seja derivado. Oh, meu Deus. A caneta não tá legal. Olá, lá. Elaceira. Espera aí. Derivação. Ok? Então, tem que sair de um para outro. Tem que transmitir de um para outro. Então, eu tenho a presença aqui da disponibilidade e continuidade. Então, eu incido esses princípios registrais nessas operações. Eu tenho um elemento subjetivo, que é a realização do negócio jurídico inter vivos. Ou seja, é a relação negocial entre causalidade entre pessoas vivas, né? Entre pessoas vivas. Ou seja, o motivo do negócio não pode ser ter como fato gerador negócio jurídico gratuito, nem o falecimento de alguém, ok? Elemento subjetivo, que é o ato inter vivos. E, por fim, eu preciso da presença do elemento objetivo. E a presença do elemento objetivo, eu tenho que lembrar que eu tenho aqui o direito real. O direito real imobiliário, que pode ser sobre coisa própria ou sobre coisa alheia. E sobre coisa alheia, eu fiz aqui a observação que o direito real sobre coisa alheia de garantia não está dentro das hipóteses de incidência do ITBI. Então, olha só que interessante. Então, analisando os elementos do ITBI, nós já concluímos que a procuração em causa própria não é título translativo de domínio. Consequentemente,
ela não pode gerar translatividade. E por qual elemento? Pelo elemento objetivo. Ou seja, a procuração não é título. Então, se a procuração não é título, ela não pode gerar a translatividade. Se ela não pode gerar translatividade, eu não posso falar em incidência tributária. Tudo bem? Olha a Lei Municipal de São Paulo. O que ela fala? Ela deixa bem claro aqui. Ó, o mandato em causa própria, aí eu faço observação, leia-se, procuração em causa própria. E por que eu faço essa leitura? Justamente porque ele coloca a lei municipal. O imposto não incide no mandato em causa própria, leia-se procuração, com poderes equivalentes, quando outorgado para o mandatário receber a escritura definitiva. Então, veja que o título translativo não é a procuração. O título translativo é a escritura. Então, quando você lavra uma procuração em causa própria, ela vai ser utilizada futuramente. É evidente que estamos falando da procuração em causa própria nos negócios jurídicos bilaterais, sinalagmáticos, onerosos. É evidente isso. Ok? Então, lembrem-se, a procuração em causa própria, ela vai transmitir poderes para quem? Para que o representante, ele haja, para que ele celebre futuramente o negócio jurídico determinado expressamente na procuração. Agora vem o outro artigo da lei do município, né, o decreto municipal 5596 de 2014. Ele fala: estão compreendidos na incidência do imposto. O que está compreendido na incidência do imposto? Aí ele vem e fala: o mandato em causa própria. Mandato em causa própria. Ou com poderes equivalentes para a transmissão do bem. Opa! Então, qual que é a diferença do mandato em causa própria para a procuração? A diferença está justamente na estrutura jurídica. Na estrutura jurídica. E por quê? O mandato em causa própria, ele tem ele tem todas as características de uma escritura pública. A procuração não. No mandato em causa própria, a manifestação da vontade, ela é já com força translativa. Então, o mandato em causa própria, você registra. Por quê? Porque ele tem toda a estrutura da escritura. Aí vão perguntar, ué, se tem toda a estrutura da escritura, por que não fazem, então? Por que não fazem, então, a escritura direta? É justamente porque, meu caro, nessas hipóteses, você não tem todos os requisitos da escritura presentes. Então, o tabelião não pode lavrar. Mas ele pode lavrar o mandato, que é um instrumento de representação. Mas ele já vai com toda a cara de escritura. Ok? Vamos em frente. Qual que é o regime jurídico? Então, a gente já vamos explicar a procuração em causa própria para todo mundo saber. A gente já mostrou. O STJ fala uma coisa. Já provamos quais são os elementos do ITBI. Agora a gente vai provar que a procuração, ela não incide o imposto. Ela não é título translativo de domínio. E por quê? Por conta das suas características. Vamos lembrar que o artigo 117 do Código Civil, ele traz uma permissão geral. Uma permissão geral para quê? Para que, na hipótese da lei, ou na hipótese, né, na representação legal, ou na representação voluntária, se a lei permitir a representação em benefício próprio, ok. Se o representado permitir que o representante ele haja de forma a se beneficiar, tudo bem. Não tem problema nenhum. Então, veja que o artigo 117,
ele é uma norma geral. E por que ele fala isso? Porque a regra da representação, fazendo uma leitura da teoria da representação prevista no artigo 115 a 120 do Código Civil, vocês vão perceber que lá o bem jurídico tutelado pela teoria da representação é que o representante sempre agirá em benefício do representado. Então, o 117, ele excepciona. Numa hipótese que o representado ou que a lei permitir, o representante ele vai poder agir no seu próprio interesse. E aí, agindo no seu próprio interesse, ele pode assinar sozinho o instrumento. Assinar sozinho, mas com duas funções. Agindo por si, manifestando a sua própria vontade no instrumento, e, ao mesmo momento, agindo em representação do outro contratante. Então, olha só que interessante é o 117. Aí vem o 685, já na parte especial, lá na parte dos contratos, vem o 685 e fala, conferido o mandato, e aí a gente tem que fazer a leitura aqui. Aqui, o mandato, a gente precisa diferenciar a procuração. E aí, a diferença qual é do mandato e da procuração? O mandato, ele é um contrato. Mandato é contrato. Relação negocial. Ok? Se é relação negocial, ele é um negócio jurídico bilateral. O mandato. Então, o mandato, a lei vai trazer essa informação. Que o mandato, ele pode até ser verbal. Essa relação jurídica pode até ser verbal, diferente da procuração. O artigo 653 do Código Civil, ele vai determinar que a procuração é um instrumento do mandato. E, na verdade, a leitura do Código deveria. A procuração poderá ser instrumento do mandato. Porque eu tenho mandato sem procuração e eu tenho procuração sem mandato. Um não depende do outro. Evidente que no momento que você celebra um contrato de honorários com o cliente, você está celebrando um contrato de mandato. Porém, eu preciso materializar isso. E a materialização dos poderes se dá na procuração. Então, a procuração é um instrumento, é a materialização da outorga dos poderes. E o 685 deixa claro que, conferido essa cláusula em causa própria, seja no mandato, seja na procuração, você não vai poder revogar, você não, o instrumento, a representação, ela não vai se extinguir pela morte do representado. Aí vem um detalhe muito importante. Dispensado prestação de contas. Aí vem a pergunta, por que eu dispenso prestação de contas? Porque no mandato ou na procuração em causa própria, a transferência de direitos, a gente comentou, o representante assume as obrigações e direitos do representado. Então, nesse ponto, o que eu tenho? Eu tenho uma quitação. Opa, vamos voltar aqui. Fugiu aqui. Eu tenho uma quitação. Então, quando eu falo dispensa de prestação de contas, espera aí. Deixa eu ajustar a caneta aqui. Então, quando eu tenho a dispensa de prestação de contas, eu tenho uma quitação das obrigações entre o representado e o representante. Contudo, essa quitação, ela não seria fato gerador de cobrança de emolumentos, hein? Então, eu já ouvi reclamação de colega advogado que foi num tabelionato de notas, quando celebrou a procuração em causa própria no tabelionato, o tabelionato cobrou o preço da procuração e cobrou mais 1/5 de emolumentos do valor. Por quê? Porque na tabela de São Paulo há uma previsão expressa
que a escritura de quitação ela será cobrada com 80% de desconto. Então, você pega o valor e cobra 1/5. Essa cobrança de quitação é irregular. Por que é irregular? Porque é da natureza da procuração em causa própria a dispensa de prestação de contas, a quitação das obrigações entre a representado e representante no que tange ao valor do bem, ao valor do negócio. Tudo bem? Essa é uma observação bastante relevante, ok? Então, vamos lá para o conceito, para a gente poder entender o que é a procuração em causa própria. Eu trago um conceito bastante sucinto. Instrumento de representação, no qual o representado transfere poderes vinculados, ou seja, não há discricionariedade por parte do nosso querido procurador ao representante, né? Transfere esses poderes ao representante um negócio jurídico determinado com essa permissão da cláusula em causa própria. Para quê? Para ele poder administrar, concluir a relação negocial em nome do representado, porém, em seu próprio interesse, em seu próprio benefício, assumindo o representante todos os encargos, obrigações e direitos que seriam do representado. Tudo bem? Então, esse é o conceito da procuração em causa própria. E a estrutura jurídica, como é que é? Sujeito, objeto e forma. Eu tenho de um lado o alienante, que é o representado, que pode ser chamado de mandante, né? Ou outorgante. Do outro lado, eu tenho o adquirente, que é o representante, também denominado mandatário, no mandato, ou procurador, ok? Temos o objeto, que pode ser móvel ou imóvel, então é muito interessante, né? Que quem aprende, quem compreende a procuração em causa própria, ele começa a enxergar vários tipos de utilização da procuração em causa própria, entendeu? Esse é um ponto bastante interessante. E o que eu tenho? Eu tenho a forma, eu tenho o preço, eu tenho a quitação, né? Acontece que o fato de ter esses elementos, a indicação do objeto, a indicação do preço, a indicação da quitação, a indicação que o procurador ele vai poder adquirir, mas é obrigatório o procurador adquirir o bem? Não, é facultativo. Por quê? Porque esse adquirente, a gente vai ver que esse adquirente aqui, ele vai poder fazer a cessão. E a cessão, ela é feita pelo subestabelecimento, tá? Esse é um ponto bastante importante para o nosso estudo. Quais são as características da procuração em causa própria? Ela dispensa a prestação de contas, como a gente comentou agora há pouco. Ela atribui ao representante a qualidade de titular do negócio, ok? De verdadeiro proprietário, mas, evidentemente, no campo obrigacional, né? Não no campo do direito real. Eu tenho que ter expressa previsão do preço, do consentimento, do objeto e assim por diante. Para quê? Para que não haja questões aleatórias, para que não haja discricionariedade do representante. A outorga desses poderes, ela se vincula ao patrimônio, né? Se vincula ao negócio jurídico. Então, vamos dar exemplo. Eu outorgo poderes para a doutora Mônica Franqueiro para que ela adquira o meu apartamento pelo valor de R$600 mil. O que significa? Significa que, para eu poder outorgar essa procuração, eu recebi o preço dela. Só que a doutora Mônica, ela pode falar, não, eu paguei, mas eu não quero ficar com o teu imóvel. Eu vou fazer uma transferência para a Liz, para que a Liz adquira esse patrimônio. Aí vem a pergunta. Se você vai transferir para a Liz
o direito, você tem que transmitir pelo mesmo valor? Sim, tem que transmitir pelo mesmo valor. Ou seja, a Liz, quando ela for comprar de mim, ela está comprando por 600 mil. Contudo, a doutora Mônica fala, não, Liz, eu quero 700 mil na minha mão para eu poder te transferir os direitos de você poder adquirir esse imóvel do Kikunaga por 600 mil. Aí vem um detalhe, mas a Liz pagou 700 e vai receber por 600? Sim, só que no imposto de renda dela, ela declara que fez o pagamento de 700 mil para a doutora Mônica e eu declaro no meu imposto de renda que eu alienei, que eu transferi o direito do imóvel para a doutora Mônica por 600. Quem é que paga ganho de capital? É a doutora Mônica. Ok? Não eu. Tá? Isso é importante. Outra característica. Ela é irrevogável e irretratável, né? Isso aí não tem dúvida em relação a isso. Se o negócio jurídico dispensa a prestação de contas, o negócio jurídico já está concluído, a transferência dos direitos já foram outorgados ao representante, não pode amanhã o representado voltar lá e revogar. É evidente, meu caro. Aí você vai criar uma instabilidade jurídica, né? Uma insegurança social aqui. Por quê? Porque eu paguei, eu realizei o pagamento para você e agora você não quer me entregar a coisa? Isso daí não está certo, ok? A obrigatoriedade da especialização do objeto, é evidente, né? Por quê? Porque eu não posso trazer para dentro da procuração em causa própria uma situação aleatória, ok? Obrigatoriedade de estipular os poderes expressos e especiais estrito sensu, ou seja, vai ser um instrumento de nunciação. Tenho ainda o objeto que muitas prefeituras vão exigir o recolhimento, não é o caso da procuração em causa própria. Seria se fosse mandato em causa própria, ok? Quais são os efeitos, indo para o encerramento, quais são os efeitos da procuração em causa própria, para a gente já poder abrir para o nosso debate de forma bastante simples. O primeiro efeito é a impossibilidade de resilição unilateral. E o que é a resilição unilateral? É a extinção unilateral daquela relação jurídica. Não pode. Não pode. Né? O Código Civil ele deixa claro isso. Não pode haver revogação. 2. Você não pode também extinguir por resolução. Então, eventual falecimento de uma das partes também não vai gerar a extinção da procuração em causa própria ou do mandato. Dispensada a prestação de contas, faculdade de transferir, do representante, transferir para si os bens, então é uma faculdade, não é uma obrigação. E, por fim, ele precisa cumprir formalidade legal. Se é mandato em causa própria, eu preciso verificar se o negócio jurídico que eu vou realizar, ele permite ou não a forma plurima. Artigo 657 do Código Civil, princípio da simetria das formas. Se eu faço procuração em causa própria, eu preciso de um instrumento translativo futuro, né? E esse instrumento translativo futuro, do mesmo modo, vai verificar se vai exigir escritura ou não, ok? Por fim, qual que é a diferença entre mandato e procuração em causa própria? E a diferença está justamente aqui. Eu fiz um quadrinho para que vocês pudessem enxergar melhor. O mandato em causa própria, ele é um negócio jurídico bilateral. E a procuração é um negócio jurídico unilateral. Por que unilateral? Porque quem assina a procuração, quem outorga a procuração, é o representado sozinho. Eu não tenho a necessidade de chamar o representante. Diferente do mandato. No mandato, como é um contrato, eu preciso da presença dos dois. Na procuração, não. Na procuração, eu vou ter somente a presença do outorgante. E, evidentemente,
eu vou ter as informações prestadas pelo outorgante de quem será o procurador. Em relação à estrutura, o mandato em causa própria, ele vai conter todas as cláusulas de compra e venda, enquanto que a procuração, em causa própria, ela tem estrutura de procuração, né? No mandato, eu vou ter poderes de enunciação, do mesmo modo, na procuração em causa própria. Por quê? Apesar de ambos serem instrumentos da representação, né? O mandato como contrato e a procuração como instrumento dessa relação negocial, os dois devem ter poderes vinculados. Quando a gente fala do ITBI, o mandato em causa própria ele é título translativo e, consequentemente, ele é fato gerador do imposto, enquanto que a procuração não. E por que é isso? Porque ele é definitivo e translativo, o mandato em causa própria, quando a gente vai tratar da eficácia, enquanto que a procuração ele é um instrumento preparatório e ele vai depender do instrumento translativo. Quando a gente analisa os ofícios compatíveis, competentes para lavrar mandato e procuração, a gente vai ver que aqui, mandato, somente o tabelião de notas pode lavrar, e a procuração em causa própria, tanto o tabelionato quanto o ofício de registro civil em São Paulo, eles podem lavrar a procuração em causa própria. Em relação aos emolumentos, o mandato vai ser cobrado como escritura e a procuração em causa própria vai ser cobrado como poder lavrar a procuração em causa própria. Professor, já há muito tempo eu já teve... Caiu a conexão. Ah, caiu a conexão? Volta 30 segundos, um minutinho para trás. Então, vamos lá. Na eficácia, o mandato em causa própria, ele é definitivo e a procuração é um instrumento preparatório e depende de instrumento translativo. Quando tratamos do cartório responsável em lavrar o mandato em causa própria, somente o tabelião pode lavrar, porque o mandato em causa própria, ele equivale a uma escritura, tanto que ele é cobrado como escritura, enquanto que na procuração em causa própria, tanto o tabelião de notas pode lavrar, quanto o registrador civil pode lavrar, só que ele pode lavrar em São Paulo, hein? Em outros estados, a gente tem que verificar a adequação do artigo 52 da Lei 8935 de 94. E os emolumentos da procuração em causa própria são emolumentos de procuração. Desse modo, nós concluímos o nosso raciocínio para trazer aos senhores, para provar aos senhores, no nosso pensamento, a procuração em causa própria não é instrumento translativo. E esse tema eu trago no meu livro, né, a Direito Notarial Registral, à luz do Código de Defesa do Consumidor, né? Então eu trouxe aqui um voucher de desconto da Lepanto Editorial. Agradeço aos senhores aí a presença, a paciência, e deixo aqui meus contatos no Instagram, no Facebook e no LinkedIn. Vou encerrar aqui a apresentação dos slides para que a gente possa já começar os nossos debates tão esperados por nós aqui. Ok? Deixa eu encerrar aqui o compartilhamento. Pronto. Pronto. Agora, quem quiser bater um papo comigo. Vamos deixar aberto, então, para quem quiser. Abre o áudio. Um de cada vez, calma. Quem vai? Quem vai ser o primeirão? Estou aguardando. Ou ninguém vai perguntar porque ninguém entendeu nada? Né? Porque isso Boa noite, professor. Quem é? Wesley. Ô, meu caro, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Então tá bom. Professor, essa questão aí é problemática demais. A lei faz uma confusão muito grande entre a figura do mandato e da procuração, né? E aí todo mundo
mundo embarca nessa confusão, né? Os colegas aí dos cartórios também, e a gente, e nós mesmos também, acabamos que se enrola no meio dessa confusão aí, porque a gente chega no cartório, né, vai pedir para lavrar uma procuração, né, em causa própria, eles confundem com mandato em causa própria, não quer lavrar. Aí, às vezes, vai lavrar um mandato, quer lavrar um mandato em causa própria, a pessoa, às vezes, também não tem a preparação, né, suficiente para estar lavrando também, fazendo o documento, né, de mandato. E ficou bem claro aí, né, que a diferença é justamente que não depende. O mandato, ele é um negócio, ele é um contrato, né? A única diferença é que ele não está ali formalizado ali para aquele momento, né? Ele está registrado para ser formalizado depois, tal como foi registrado, ou alterado depois, posteriormente, né? Mas existe uma problemática muito grande em relação a esse entendimento. Esse recurso que o professor citou aí no início, ele está dirimindo essa questão, a nível de quê? Recurso repetitivo? Qual que é? Não, é um RESP comum, né? Que ele vem consolidar, evidentemente, um entendimento dos tribunais, né? Porque, na verdade, quando você vai enxergar a procuração em causa própria, se você for pegar algumas decisões judiciais, você vai ver que os tribunais, eles entendem a diferença entre procuração e mandato. Eles entendem isso. As corregedorias, quando elas vão tratar desse assunto no extrajudicial, é que há confusão. E por que há confusão? Porque, geralmente, a norma de serviço ela é tratada junto com os cartórios. Então, o corregedor, né, ele senta lá com as associações de classe e fala, vamos fazer aqui um texto para que a gente possa uniformizar, padronizar a lavratura desses atos. E acaba-se perdendo a técnica jurídica por conta de achismos, né, de entendimentos equivocados em relação ao mandato em causa própria e à procuração em causa própria. Eu tenho bastante dificuldade em São Paulo de lavrar procuração em causa própria. Né? Eu tenho dificuldade. E eu tenho colegas que muitos reclamam da mesma forma, que vai no tabelionato de notas e tem dificuldade. Aí eu falo, onde está a dificuldade? A dificuldade é que o advogado que vai no tabelionato de notas, ele não conversa com o tabelião. Ele para no escrevente. E, às vezes, o escrevente ele não está acostumado com essa figura. Apesar dessa figura ser uma figura histórica, e por incrível que pareça, Kessler, a estrutura da procuração em causa própria, ela não foi alterada, ela permanece com a mesma estrutura desde o direito romano, desde a criação em Roma. Então, assim, você fala, meu Deus do céu, Então, assim, a procuração em causa própria, em Roma, ela era um instrumento utilizado quando? Quando o sujeito ele tinha um crédito, ele não podia ceder o crédito. O direito romano não permitia a cessão do crédito. Então, o que o romano criou? Se eu não posso ceder meu crédito para você, Kessler, o que eu faço? Eu te outorgo uma procuração, né, um instrumento de representação, e você vai lá no credor, vai lá no devedor, cobrar o devedor. Eu tenho um crédito de 100, aí eu falo para você, Kessler, eu tenho um crédito de 100 com a doutora Mônica Franqueiro. Então, o que você faz? Você me paga 80, eu te outorgo a procuração, e você vai lá cobrar a Mônica 110. Aí você fala, beleza, maravilha. Então era assim que funcionava
a procuração em causa própria em Roma. Por quê? Eu podia renunciar ao crédito, mas eu não podia ceder o crédito. Nasce nessa operação a famosa renúncia translativa. Entendeu? Uhum. Certo. Certo. Então, aí, mas aí no caso aí desse RESP aí, eu poderia, no caso, então, ele vai funcionar para mim, pelo menos, de um precedente superior, né? É um precedente para você poder discutir isso no cartório. Já é um avanço, né? Já é um avanço. Graças a Deus. Tudo bem. Tá bom? Obrigado mais uma vez, viu, professor? Obrigado a você. Muito obrigado mesmo. Parabéns Obrigado. pela explicação aí e pela live. Obrigado. Um abraço. Doutora Adriana, levantou a mão, por favor, doutora Adriana. Oi, boa noite. Boa noite. Eu tenho um probleminha na minha câmera, não funciona. Não tem problema. Professor, o exemplo que o senhor deu utilizando a venda com a doutora Mônica Franqueiro e a doutora Lísia, o que eu queria entender assim, se for só procuração em causa própria, aí não tem aquela, justamente essa questão da incidência do ITBI, eles não vão dizer que a gente está burlando, essa parte eu realmente não entendi, que é sempre essa confusão que tem, olha, fulano está com a procuração em causa própria, aí ele transfere para outra pessoa, ou seja, teria que transferir, usando o seu exemplo, do senhor para a doutora Mônica e depois transferir dela para a doutora Liz e assim recolher, ou seja, fazer tudo, né? Vamos lá, calma. É o seguinte, vamos imaginar, doutora Adriana, a seguinte operação. Eu sou mutuário de um banco, tá? Então, eu sou devedor fiduciante de um banco. Eu comprei minha casa própria, estou financiando ela, tenho 35 anos para pagar. E estou pagando. Aí, eu sou transferido para uma filial no Rio de Janeiro. Eu não vou mais morar em São Paulo, vou para o Rio de Janeiro e não tenho previsão de volta. O que eu faço com o financiamento? O que eu faço com ele? Então, quem financia a casa própria, ele está amarrado. Por quê? Quais são as portas de saída do mutuário? É um negócio jurídico definitivo, permanente, ou seja, o mutuário não tem saída. Então, o que as pessoas fazem? Fazem contrato de gaveta. E o contrato de gaveta é justamente um instrumento, o negócio jurídico, onde eu, mutuário, não posso vender o imóvel de fato para a senhora, porque ele está financiado. Mas eu falo para a senhora, doutora Adriana, a senhora me paga um valor X e a senhora assume o saldo devedor. Ok? Certo. A senhora muda para o meu apartamento, eu recebo o valor do que eu paguei, mais um dinheirinho extra aí para a minha valorização, e a senhora assume o saldo devedor. Veja, a senhora assume o saldo devedor. Quem é o devedor? É a senhora ou sou eu? Sou eu. Mas a senhora assume as minhas responsabilidades. Entendeu ou não? Entendi. Então, o que vai acontecer? Qual que é o perigo do contrato de gaveta? Porque a procuração em causa própria, ela é um grande instrumento para a circulação de riqueza, para a dinâmica dos negócios jurídicos. Porém, ela abre uma margem gigante de insegurança. Por quê? Se eu faço um contrato de gaveta com a senhora e vou viajar, e eu morro no Rio de Janeiro, vem a pergunta. Após a quitação, quem é que vai outorgar a escritura definitiva para a senhora? Eu morri. Entendeu? Então a senhora vai ter um problema na mão. Vamos dar outro exemplo. Eu estou no Rio de Janeiro. A senhora deixa de pagar o IPTU, deixa de pagar o condomínio, deixa de pagar o financiamento. Quem é que vai ser processado? Você. Sou eu. Entendeu?
Então, a procuração em causa própria, ela é um instrumento que traz segurança nas hipóteses em que você não precisa mais do vendedor. Então, se eu morrer, dane-se, não tem problema nenhum. Você, quitando o teu apartamento, você vai no tabelionato de notas da sua confiança e lavra a escritura definitiva. Ponto. E acabou. A senhora entendeu? Entendi. Ficou mais claro? Vamos ver as outras perguntas, porque aí é capaz da senhora ir se acostumando com a ideia. Tá certo. Muito bom? obrigada. Obrigada, senhora, por comparecer. Doutora Elaine Araújo. Professor. Calma, Kesley. Tem outras pessoas aqui. Depois você volta. Peraí. Olá, professor. Olá, tudo bom? Complementar depois. Doutora Elaine Araújo, pode falar. Oi, professor. Olá. Me tira uma dúvida. O mandato, ele recolhe o ITIV, certo? Ok. A procuração, não. A procuração, ela pode ser lavrada tanto no cartório de notas como no cartório de registro de imóveis. Registro civil. Tá, então a procuração em causa... Ou melhor, o mandado ele pode ser ser registrado. Pronto, ele pode ser registrado vai ser no cartório de imóveis, correto? Isso, exato. Tá, e a procuração em causa própria, ela pode ser feita em qualquer cartório. Ela é feita no tabelião de notas ou no registro civil, porém, ela depende de uma escritura definitiva. Sim, ela depende de uma escritura definitiva, que é quando seria recolhido o ITIV, correto? Exato, exato. Até porque nos cartórios, pelo menos aqui no estado, o pedido para recolhimento da guia, ela só vem através do cartório de registro de imóveis. É o registro de imóveis que solicita na prefeitura. Ótimo. O cartório de notas, um cartório de registro civil, ele não faria isso, ou poderia pedir também? Então, doutora, aí tudo depende do regulamento do ITBI no teu município. Aí vai depender de regulamento do ITBI no município. Esse cartório faz muita confusão com a procuração. A gente precisa se acostumar, né, a tratar desse tema, a exigir que os cartórios lavrem essas procurações em causa própria, né? A procuração em causa própria, ela poderia sair nos termos de um contrato de gaveta, por exemplo, paga um sinal e tem lá 10 parcelas e ser condicionada a essa quitação, que seria o mesmo caso de um imóvel alienado que dá direito a fazer a escritura quando quita. Essa pergunta da senhora é uma pergunta muito boa, né? Não é o recomendável, né? Não é recomendável. Por quê? Porque se você traz para dentro da procuração em causa própria uma obrigação de execução diferida, você gera o problema da prestação de contas. Por quê? Eu vou ficar esperando você cumprir suas obrigações para eu poder te outorgar a quitação. Eu já fiz isso, mas essa obrigação diferida eu deixei vinculado com a apresentação de um documento bancário e a comprovação inequívoca dos pagamentos. Entendeu? Dentro da procuração. Dentro da procuração. Ou seja, fulano A outorga para B, B vai efetivar o pagamento em 10 prestações depositadas na conta tal do representado e ao final, o documento de quitação será o relatório, né, a declaração da instituição financeira do recebimento das 10 prestações transferidas do representante. Entendeu? Mas então você vinculou Eu vinculei o débito a uma instituição financeira. Exato, que é idônea, entendeu?
Mas é aquela tal história, não é recomendável que você outorgue a procuração em causa própria sem a obrigação estar concluída, né? Por parte do representante, que é o pagamento do preço. Ok? Não é recomendável. Tá, e se fosse para colocar, ao invés de uma instituição financeira, ser você mesmo, ser o próprio, a pessoa que está passando a procuração. Aí não tem sentido, doutora. Aí não tem sentido você outorgar a procuração em causa própria. Porque se eu tenho que voltar para dar quitação, eu outorgo a procuração em causa própria lá na frente. Mas acontece que para pagar não se há necessidade de se fazer presente, de estar em um determinado lugar. Você paga e recebe. Aí você vai ter que tomar muito cuidado, porque se eu fosse tabelião nesse tipo de operação, eu falaria não. Não vou fazer a procuração em causa própria, por quê? Porque você não quitou a tua obrigação. Entendi. Tá? Entendi. É arriscado, mas que seria conveniente. Por exemplo, uma pessoa vende um imóvel aqui e vai embora para outro país. Sim. Ela vai vender o parcelado. A pessoa para pagar é muito fácil. Uma transferência se paga tranquilo. Agora, para fazer essa procuração na quitação, já seria uma situação mais complicada, entendeu? Mas é aquela tal história, né? Você tem que vincular em alguma coisa. E quando você vinculou a banco? A banco, é a mesma coisa, o mesmo exemplo da senhora. Só que eu vinculei que o banco é que vai outorgar a declaração e essa declaração, junto com a procuração, vai ser utilizada na escritura. Porque o tabelião de notas, quando for lavrar a escritura, ele precisa ter certeza que houve quitação. Tá bom? Entendi. Obrigada. Obrigado a você. Doutora Andressa, por favor. Oi, professor. Boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bem e você? Bem, graças a Deus. É o seguinte, essa procuração em causa própria, ela tem que ter uma finalidade específica. Por exemplo, quando tiver a quitação, né, se passa a escritura para essa outra pessoa, ou ela pode ser, por exemplo, uma pessoa vai morar no exterior, ela deixa para alguém aqui uma procuração em causa própria para resolver tudo da vida daquela pessoa aqui no Brasil. Não. A procuração em causa própria, eu comentei, ela tem uma característica fundamental, um pressuposto, que é a ausência de discricionariedade do representante. Essa procuração, essa situação que a senhora coloca, é uma situação de administração de negócio. É uma procuração geral, artigo 661 caput do Código Civil. Entendeu? A procuração em causa própria, ela tem que cumprir o 661 parágrafo primeiro, poderes expressos e poderes especiais e específicos. Para quê? Para que o representante não tenha discricionariedade. No seu caso, não. No seu caso, a pessoa vai para o exterior, eu vou ficar aqui e vou administrar a tua vida aqui. Entendeu? Eu tenho discricionariedade. E aí não daria. Entendeu? Obrigada, professor. Nada, obrigado a você. Vamos lá, próximo, quem é aqui? Pedir, quem levantou a mão para abaixar? É o Douglas, doutor Douglas. Boa tarde, professor Marcos, tudo bem? Tudo bem. Te ouço bem baixinho. Melhorou? Não. Me ouve melhor, doutor? Melhorou. Boa noite, doutor, tudo bem? Tudo bem. Doutor, a minha dúvida é a seguinte: com essa recente decisão do STF de que o fato STJ. Oi, desculpa? Pode falar, STJ, não STF. Sim, do STJ. Não. É com relação ao ITBI.
da tese fixada pelo STF com relação às sessões. Ah, ok. Ele diz que o fato gerador de ITBI é a transmissão da propriedade imobiliária. No mandato em causa própria, eu não teria que recolher agora no registro dele, não mais na lavratura do mandato? Então, é a mesma história, né? O mandato, como ele tem natureza de contrato, você recolhe no registro. Mas, o que é importante, o mandato, ele é o fato gerador para mutação jurídico real, né? E é o fato gerador do ITBI. Você entendeu? O mandato é título aquisitivo. Isso que é importante. Entendeu, Douglas? Douglas? Acho que o Douglas sumiu. Vamos para o próximo. Doutora Ângela. Oi, professor. Oi. Tudo bom? Tudo, e você? Saudades. Saudade de você também, querida. Como vai? Sabe que esse assunto me pega, né? Que eu fico toda complicada aqui. Ainda não achei o material. Professor, nesse caso, eu tenho uma lembrança aqui que eu vi o doutor até passou uma cópia para a gente, mas um tempo atrás eu vi uma procuração em causa própria numa ação de uso capião. Ok. Né? E essa era a defesa dele, que teria o documento da venda, né, comprovaria por esse documento da procuração. Perfeito. E aí me surge uma dúvida, tipo assim, isso não tem prazo de validade? Não, não tem prazo de validade. Porque a operação negocial, esses poderes, a própria lei, no artigo 685 do Código Civil, ele deixa claro que nem a morte vai extinguir a procuração em causa própria. Então fica ad eterno. Ad eterno. Você assume os direitos e obrigações do bem. E tipo, se morrer o representante e o representado? Se morre o representante, se morre o representado, dane-se. Um abraço. Já é direito e obrigação do representante. Se morre o representante, a família vai ter que fazer inventário. E vai usar a procuração em causa própria para poder recolher TCMD sobre os direitos da procuração em causa própria. Entendeu? Não entendi. Então, a procuração vira... A procuração, ela vai servir como se fosse um compromisso de compra e venda. Ah, certo. Entendeu? Entendi. Como um compromisso, como um contrato mesmo. Exato. Então, aí não é mais ITBI, aí vai ser ITCMD. ITCMD, mas ITCMD pela sucessão. Porque o ITCMD, ele abrange direitos e obrigações, né? Então, assim, qualquer direito que o falecido tinha, ele transmite e vai ser base de cálculo do ITCMD. O ITCMD é mais amplo que o ITBI. O ITBI se trata só de bem imóvel. O ITCMD se trata de bens imóveis e bens móveis. Certo, professor. Obrigada, professor. Nada. Próximo, doutora Elisângela. Oi, professor. Boa noite, tudo bem? Tudo, e você? Tudo ótimo, graças a Deus. O professor, na seguinte situação, um senhor idoso, ele tem dois contratos de permuta, né? Um terreno por 2 apartamentos. Se hoje ele quiser fazer essa procuração em casa própria para cada uma das filhas, tem algum problema? Elas vão conseguir depois, pagando ITBI, passar esses imóveis para o nome delas? Sim, sem problema nenhum. Sem problema Mas nenhum. A pergunta que eu faço é, elas vão pagar para ele, ou elas estão fazendo uma simulação, ou vai ser uma doação? Então, eu pensei em doação, porque não vai haver pagamento, né?
Mesmo o ITBI sendo um pouco mais caro, eu não vejo outra saída, né? Porque senão seria realmente uma simulação, né? Se a transmissão do titular das unidades para as filhas for ato gratuito, você pode fazer uma procuração gratuita. Ah, tá. Aí você paga o ITCMD disso, entendeu? Como se fosse uma doação. O ITCMD? Mas doação... tá, o ITCMD, tá. Tem que pagar ITCMD. Pela doação, né? Pela doação. Então, você vai fazer essa doação quando? Vai pagar o ITCMD quando? Quando você for fazer a escritura. E precisa fazer o contrato, o compromisso, como se fosse a procuração, o mandato? Um detalhe interessante, né? Na doação, nem escritura você precisa, pode fazer instrumento particular. Eu posso fazer instrumento particular, mas eu preciso fazer a procuração, então. A procuração, sim. Para quê? Para que a manifestação da vontade dele seja inequívoca. Tá. Entendeu? Entendi. Porque eu procurei a incorporadora e ela falou, não, mas não vai ter como fazer esse negócio. Eu falei, não, só queria saber como está o contrato. Aí eu li... mas tem como fazer. É que o pessoal não sabe, né? O pessoal não vê isso no dia a dia, entendeu? A procuração em causa própria, por mais que ela seja um instituto milenar, por incrível que pareça, por mais que ela seja um instrumento milenar, até hoje as pessoas têm dificuldade de trabalhar com esse instrumento. Com esse instrumento. Então, eu só precisaria fazer mesmo a procuração a título de doação e pagar o imposto de doação, né? Exato. E é só isso. Exato. O compromisso mesmo, o mandato, eu não preciso fazer. Não, porque depois você faz um instrumento particular de doação, artigo 541 do Código Civil. Vou anotar aqui, 541 do Código Civil. Esse do 541 eu preciso fazer no cartório? Então, aí que tá. Eu, particularmente, entendo que a doação imobiliária ela pode ser feita por instrumento particular, por permissão do 541. Tá. Mas muitos cartórios vão falar que não, vão falar que tem que ser por escritura pública, porque é imóvel, e na verdade não é. É porque eles têm intenção de deixar isso pronto, mas o recolhimento do imposto agora não vai ser possível. Ela consegue pagar isso o ano que vem. Esse ano não. Então eu pensei em fazer particular. O ano que vem, com a procuração e com o instrumento, ela recolhe o imposto e regulariza. Isso, e manda para registro. Até porque ele só tem 2 filhas. Vai dar um para cada um, não vai dar nenhum conflito, né? Sim. De herança, nem nada. Sim. Era isso, professor. Tá bom? Obrigada, viu? Nada. Até mais. Tchau. Dr. Kevley, novamente. Vamos lá. Opa! Então voltei aqui. Professor, a questão assim, que eu queria ressaltar aqui, para deixar claro, a questão da diferença, né? Da diferença entre procuração e o mandato. Além da questão do imposto, eu acho interessante também deixar claro aqui, eu gostaria que o senhor esclarecesse para a gente, se essa diferença também alcança, além do imposto, a questão da irrevogabilidade e da questão da prestação de contas, ou se esse recurso decidiu apenas em relação ao imposto, porque eu acredito que uma das confusões também que é feito, né, pelos cartórios, e que às vezes assim, e às vezes até por quem é interessado nesses 2 tipos de documentos, se dá em relação a essas características, né, da irrevogabilidade e da questão de prestação de contas, mais principalmente mesmo em relação à questão da irrevogabilidade, porque todos nós sabemos que a questão da irrevogabilidade em relação à procuração é uma questão delicada, que fragiliza o documento, né? Porque se eu passo uma procuração, né, e o outorgante vem a falecer, eu perdi aquele documento. E aí, às vezes, perdi até o próprio negócio, né? Quer dizer, eu fiquei maus lençóis.
né? Então, assim, essa questão dessa característica aí, da irrevogabilidade principalmente, também ela continua também totalmente separada aí a partir dessa decisão? Não, ou ficou não, Keller, você tá em relação ao imposto? Não, presta atenção. Procuração comum você pode revogar, mesmo com cláusula de revogabilidade. Procuração em causa própria, não. Então, procuração 685 é expresso em lei. Veja, a decisão do STJ, ele simplesmente fala: procuração em causa própria não é título translativo de propriedade. As características da procuração em causa própria, elas permanecem previstas em lei. Se morrer, não tem problema. Mas são essas que os cartórios não reconhecem. Mas aí é uma questão de você explicar para o cartório, de você explicar, conversar com o tabelião. Veja, eu volto a falar. O erro do advogado é conversar com o preposto escrevente. Procuração em causa própria, se você percebe que o preposto escrevente que está te atendendo não conhece o instrumento, você é obrigado a falar com o tabelião. É misturar com o mandato? Oi? Oi, Zé. É porque, assim, geralmente eles querem misturar a procuração com o mandato. Mas e aí quer exigir. Não quer lavrar só uma escritura, sabe? Eles querem lavrar um mandato em vez da escritura. Não adianta, quer dizer, aí é caso concreto em caso concreto. Conversar com o tabelião e tentar explicar. Não tem jeito, né? Não deu, tem que fazer o quê? Reclamação. Mandato de segurança. Não quer fazer, tem que pedir a nota de recusa e mandar para a corregedoria. Tá certo. Obrigado mais uma vez, professor. Um abraço, até. Obrigado mesmo. Parabéns. Obrigado. Doutor Fernando. Um abraço. Boa noite, professor. Tudo bem? Boa noite. Tudo. E você? Melhor agora que nos falamos, com certeza. Que bom, que bom. Professor, desculpa. Deixa eu... Vou abrir a câmera aqui. Eu não sei se vai ser assertiva a minha pergunta, mas a procuração em causa própria, ela substituiria, de repente, uma compra e venda para eximar o ITBI dessa transmissão de um imóvel em condomínio? Por exemplo, um compra a parte do outro? Ao invés de eu fazer o instrumento público de compra e venda, eu poderia usar da procuração em causa própria para esse fim? Então, você até pode usar para esse fim. Você até pode usar. Mas foi como eu comentei. A procuração em causa própria, ela te permite assumir os direitos e obrigações do terceiro, do representado. O problema e se o representado amanhã for processado? E se amanhã vier uma penhora? Se amanhã vier uma indisponibilidade em relação ao patrimônio dele? Você só está com a procuração. Aí você vai ter que entrar com a ação de embargo de terceiro para provar que você assumiu isso daí. Aí, querido, é dor de cabeça para você. Então, a pergunta que se faz é: por que não formalizar? Né? Vamos lembrar que a ideia da formalização do negócio jurídico sempre é o melhor caminho. Sempre é o melhor caminho, né? Por conta da tutela dos registros públicos. Agora, é uma questão que muita gente fala: não, vou fazer procuração em causa própria e vou transmitindo, vou fazendo subs, né? Tudo bem, é uma opção da pessoa. Ela não vai pagar ITBI, mas qualquer pessoa ali na cadeia que tiver um problema judicial pode atrapalhar a vida dos outros. Tá bom? Entendi, eu agradeço, professor. Nada, um abraço. Próximo, doutor Fernando. Doutora Elisângela, novamente? Isso, professor, é que surgiu uma dúvida aqui. Oi. Posso perguntar de novo? Claro, lógico. É o seguinte, do tema que eu abordei agora, né? Se eu fizer esse instrumento de doação imobiliária e no Atos
se elas forem passar para o nome dela e houver falecido, ela vai pagar só o imposto de doação ou vai ter mais não vai ter mais o ITCM, o ITCM? Causa-morte, não. Causa-morte, não, né? Não. Só vai Não. continuar com 1, né? Exato. Tá, então era isso mesmo, professor. Tá bom? Obrigada, tchau. Nada. Meu querido doutor Ronaldo de Oliveira. Professor, boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Tudo certo. Então tá bom. Professor, podemos dizer que o que caracteriza exatamente a procuração em causa própria seria que tem a obrigatoriedade de mencionar o preço do negócio? O preço é um dos elementos, né? O Sim. preço é um dos elementos, até porque... Se coloca a expressão vender pelo preço que quiser, condições de forma, não absorve dessa maneira? Não porque, presta atenção, porque o Código Civil, ele deixa claro o seguinte, você não pode estabelecer, deixar a uma das partes apenas a estipulação do preço, porque é nulo. Sim. Se você for lá 473, 474 do Código Civil, tem essa previsão. Então, veja, como eu comentei, a procuração em causa própria, ela tem como pressuposto ser um instrumento de enunciação. Ou seja, não pode haver discricionariedade por parte do representante. Então, a hora que ele chega no teu tabelionato para outorgar a escritura, você tem que ter lá quem é o representante que vai ser o adquirente. Qual é o objeto, se é imóvel ou móvel, qual é o valor. E desse valor, que houve a quitação desse valor. Significa dizer que o representante, ele vai chegar lá e falar, ó, eu já cumpri todas as minhas obrigações. Agora eu quero só a outorga de escritura. Entendeu? Ele dá a entender que é um negócio já acabado, né? Já finalizado. acabado. Uma transação já finalizada. Já finalizada, exatamente. Então, é isso aí. Tá joia, bom? professor. Obrigado, boa noite. Um abração, tchau, tchau. Doutor Pedro de Souza. Mais 3 perguntinhas aqui, doutor Pedro, Aguimar e doutor Nilson, e a gente vai para o encerramento. Vamos lá. Grande mestre, boa noite. Boa noite. Tudo bem com o senhor? Tudo bem. Minha pergunta é a seguinte, nós aprendemos hoje que a procuração em causa própria ela tem que necessariamente seguir os requisitos do objeto principal. Perfeito? Como é que fica a situação do uso dessa procuração para terceiros? Só mediante subestabelecimento. E nessa ocasião, é possível que esse subestabelecimento possa ser revogado? O subestabelecimento do mesmo modo. No momento que você transferiu, você não poderia mais revogá-lo. E por que não? Porque a obrigação já foi concluída por parte do representante subestabelecido. Entendeu? Perfeito. Sim, senhor. Obrigado. Nada, um abraço. Doutor Aguimar. Doutor Aguimar. Boa noite, professor. Tudo bem? Bom, vem quando em Palma de novo, pegar o calor de Tocantins. Direto de Gurupi, o senhor tá? Estou de Gurupi, Tocantins. Ô, beleza. Fui seu aluno lá em Palmas. Eu sei, querido. Manda um Você abraço para o Caio, teu filho, lá para o seu filho, né? Justamente. Professor, oi. Uma pergunta é o seguinte. Um instrumento de doação com procuração em causa própria, eu vou recolher só o ITCMD ou vai recolher o ITBI também? Não. Doação, ato gratuito, só ITCMD. Só, né? Só ITCMD. Não, mas o ITCMD você vai recolher na escritura de doação ou no momento do instrumento particular de doação que você for registrar no cartório. Opa, não, tranquilo então. É isso aí mesmo. Obrigado. Tá bom? Nada. Um abraço. Obrigado, um abração. Meus caros, vamos seguindo para o final aqui. Vamos ver se ficou alguma pergunta.
Se não ficou nenhuma pergunta, a gente vai para o encerramento. Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Última. Sem perguntas? Dr. Nilson, vai lá. Dr. Nilson, que levantou a mão. Dr. Nilson. Dr. Nilson? Dr. Nilson Ferreira de Abreu. Vai, abre o áudio aí e fala. Levantou a mão, mas o senhor não fala? Deve estar com algum problema aí no áudio. Quer fazer a pergunta pelo chat? Fica à vontade. A doutora Andréa Chinalha, ela fala, eu já ouvi de escrevente que a procuração em causa própria não se usa mais. No cartório dele, né, doutora Andréa? No cartório dele pode não usar, mas ela é útil. A doutora Aurélia de Freitas, ela fala assim, nesse exemplo, o banco não precisa anuir, doutora Aurélia, é a tal história, né? Quando você faz contrato de gaveta, o banco não está sabendo, né, da operação. E, evidentemente, com a procuração em causa própria, ele também não participa. Agora, caso o procurador em causa própria ele queira formalizar a transferência do financiamento, aí sim ele vai exigir a anuência do banco. Tá? Doutor Nilson? Chegou? Não? Meus caros, então, eu agradeço imensamente a presença de vocês. Aos novos associados, a gente está estruturando o edital e as portarias de funcionamento de todas as comissões, né, os grupos de estudo da Academia Nacional de Direito Notarial Registral. Agradecemos imensamente a presença dos senhores e até a próxima quinta-feira para todos os senhores. Para quem é associado, até a próxima terça no curso exclusivo de associado sobre regularização imobiliária. Fiquem com Deus. Um grande abraço a todos os senhores. Até breve. Tchau.